Olá, amigos telespectadores, internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Eu sou o Rav Shai Ben Yehudá e este é o programa Or Techuvá, um programa que leva a todos vocês as mensagens da congregação da Querrilá do primeiro século e apresenta a vocês também o Yeshua judeu, Messias, mestre, que viveu e ensinou a Torá aos seus discípulos, no objetivo de internalizar a lei do Eterno nos corações do seu povo. Em nosso programa anterior, nós falávamos com respeito ao motivo que levou o nosso povo a se apartar das demais religiões e até mesmo, em muitos casos, se desinteressar pela conversão dos não-judeus. E a gente explicava que a grande perseguição movida ao longo dos séculos contra o nosso povo, sob a alegação de que o nosso povo matou Deus, matou Jesus, essa atitude, a atitude antissemita, fez com que criasse essa muralha, essa barreira, essa forma de inacessível do nosso povo. No entanto, nós vamos em estudos adiante apresentar aqui nesse programa provas de que o povo judeu não é o grande responsável pela morte de Yeshua. O povo judeu teve, sim, o povo não, os líderes, alguns líderes da comunidade judaica da época de Yeshua, tiveram a responsabilidade sobre a morte dele, porque não tendo encontrado nele motivos, ele não dava motivos, ele não era contra a Torá, e não tendo, portanto, encontrado motivos para interromper o ministério de Yeshua, o entregar ao governo romano, alegando que Yeshua poderia causar uma rebelião contra Roma. Na verdade, a preocupação era que estes líderes do nosso povo viessem a perder o seu emprego, o seu salário, a sua posição que havia sido dada por Roma. Então, essa pequena parte do povo judeu, essa pequena parcela da liderança do povo judeu, entregou Yeshua na mão dos gentios, na mão de Roma. E foram os gentios que procederam à morte de Yeshua e todas as atrocidades que se fez contra Yeshua, foi feito então pelos gentios, que assumiram a responsabilidade de matá-lo. Então, quando a gente entende isso, a gente entende também, se é que nós entendemos que Yeshua morreu pelos pecadores, então todos os pecadores são responsáveis pela morte de Yeshua. Não só daquela época, mas de hoje e de sempre, todos os que pecam, que vivem debaixo do pecado, são responsáveis pela morte do justo Yeshua. E não apenas aquela parcela do nosso povo, do povo de Israel. Então, explicávamos isso. Agora nós vamos ver no livro de Deuteronômio, Devarim, capítulo 13. Eu quero ler com vocês alguns versículos que diz o seguinte: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los. Veja bem aqui.
o nosso povo, o povo de Israel, não desacredita num profeta. Porque aqui está o mandamento. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, notem um outro detalhe, uma outra expressão. Se levantar no meio de ti, não fora. Quando um profeta se levantar em outro país, em outra nação, não. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti. Essa é uma característica. Inclusive, a gente sabe hoje, por exemplo, que os critérios adotados para a formação do cânon no Concílio de Jâmia, eles previam que o escritor do livro sagrado fosse nascido em Israel. Era uma condição. Nascido, fosse do povo de Israel e nascido dentro de Israel. Mas aqui no caso, ele fala quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, no meio do povo, e te der um sinal ou prodígio. Então veja bem, era necessário, quando se levantasse alguém dizendo ser alguma coisa, mestre, profeta, enfim, que ele desse um sinal ou prodígio. Eu falava com vocês anteriormente, que no programa anterior, que foram interrogar a Yeshua e perguntaram para ele, quando ele estava ensinando no templo, com que autoridade fazes estas coisas e quem te deu tal autoridade? Yeshua estava ensinando. E alguém o interrogou perguntando com que autoridade ele estava ensinando e quem deu a autoridade para ele. Era necessário que qualquer pessoa, para ensinar no meio do povo, tivesse autoridade, tivesse uma qualificação. Não era permitido qualquer pessoa ensinar. E até hoje é normal você ver aí aquela frase, pergunte ao rabino. O que isso aí prova? Que não é uma pessoa, um membro da comunidade que vai estar respondendo dúvidas do outro. E nós temos na própria Torá um texto que diz o seguinte: quando alguma coisa te for difícil, quando surgiu uma coisa difícil, então procurarás o juiz ou a autoridade daquela época e levarás a ele a sua dúvida. Então, quando alguma coisa era difícil, nosso povo procurava o juiz ou os juízes ou o sinédrio e este se encarregava de explicar. E é interessante isso, porque isso é maravilhoso, porque nunca o nosso povo ficava com qualquer dúvida. Nunca tinham um questionamento que não fosse respondido, uma dúvida, uma dificuldade, um problema entre um e outro. Havia um caminho, recorrer a esse conselho, a esse juiz, a essa autoridade da época. Só que o texto da Torá diz assim, que quem procurasse esse conselho deveria estar disposto a cumprir o que o conselho dissesse. Ele não podia procurar esse conselho, ouvir o conselho e depois, não vou fazer isso não. Ele tinha que fazer. Ele tinha que fazer. Mas a grande verdade e maravilhoso disso tudo é que sempre houve uma resposta para o nosso povo. No dia de hoje, por exemplo, quantas vezes as pessoas têm perguntas sobre o casamento, sobre família, e perguntas que ninguém sabe dar a resposta. Mas o nosso povo, a Torá, dava a alguém autoridade para responder às perguntas. Uma vez lá
morreram todos os irmãos de uma família e ficaram apenas as mulheres. E as mulheres questionaram o direito delas em ter herança. E ninguém sabia responder, e foram a Moisés, e Moisés foi consultar a Deus. E por fim foi dado àquelas mulheres o direito na herança. Então Deus nunca deixa uma pessoa sem resposta. Se a gente não sabe a resposta, se o líder de 10, ou o líder de 50, ou o líder de 100 não souber a resposta, ele vai encaminhar para um outro líder, para uma instância superior, que vai certamente ter uma resposta para a dúvida da pessoa. Então, nesse caso aqui, eu estava falando aqui do profeta ou sonhador de sonhos, ele tinha que dar um sinal prodígio. Para quê? Para que comprovasse que ele era alguma coisa. Então, deu um sinal, bom, se ele deu um sinal. Bom, ele deu um sinal, e o sinal não se cumpriu. Não vamos perder tempo. Não vamos perder tempo de ouvir esse tal profeta, porque ele deu um sinal e o sinal não se cumpriu. Não é profeta. Não é nada. É alguém que quer aparecer aí, mas que não tem autoridade para nada. Sinal ou prodígio, ou uma profecia que deveria se cumprir. E foi por isso que eles questionavam a Yeshua muitas vezes, e foi por isso que Yeshua veio fazendo sinais. Yeshua, quando apareceu no meio do nosso povo, ele apareceu fazendo sinais. O primeiro milagre dele foi ali a transformação da água em vinho em Caná da Galileia. Aquilo foi um sinal. Então o sinal, ou o milagre, ele servia para dizer que aquela pessoa era profeta. Era um mestre, um líder, era alguém que tinha credencial para ensinar. Então essa pessoa era reconhecida como profeta. Mas o reconhecimento de alguém como profeta, mediante este item, ter feito um sinal prodígio, significa que este profeta ou líder era um profeta de Deus? Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto, identificar se o cidadão é profeta ou não, através de um sinal prodígio anunciado e cumprido por ele. Segundo ponto, é analisar se esse profeta era um profeta verdadeiro ou um profeta falso. Então, o fato de alguém ser um profeta não significa que ele seria um profeta verdadeiro. Nós vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Continue conosco.